Um bolo é retirado do forno e começa a resfriar segundo a expressão T de T é igual a 30 mais 150 a menos elevado a menos 005T. O que você vai ver aqui? Que eu tenho uma função do tipo exponencial. Então, agora vamos para um exercício. Saímos da função quadrática e vamos para uma função exponencial. Com Azinho maior que 1, beleza? Sendo T a temperatura do bolo e T maiúsculo a temperatura do bolo e T minúsculo o tempo decorrido em minutos. Aqui é importante ficar sempre de olho para ver a unidade que você está encontrando e comparar com a unidade das alternativas. Aqui não vai ter problema porque estão na mesma, mas é bom ficar de olho para não correr risco no dia da sua prova. Então, T maiúsculo é a temperatura e T minúsculo é o tempo decorrido. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o bolo atingirá a metade, então ele quer o tempo em que o bolo atingirá a metade da temperatura inicial que apresentava quando foi retirado do forno em T igual a zero. Ele jogou, ele não precisa ter falado isso, né? Mas ele quis ajudar, ou sei lá, ficou com medo de dar alguma discussão. Mas o tempo inicial, o quê? A temperatura inicial é quando T é zero, que nem a velocidade inicial é quando T é zero, ou a posição inicial, né, em questão de física, é quando T é igual a zero. Use, se necessário, log de 2 na base A igual a 0,7 e log de 5 na base A igual a 1,6. Isso mesmo, você vai ter que lembrar de algumas propriedades do logaritmo. Não se assustem, questão exponencial muitas vezes acaba caindo em alguma equação logarítmica. Por quê? Para não usar a equação logarítmica, o único caso é quando você chega numa equação exponencial, é uma equação que tem uma potência de um lado da equação, outra potência no outro membro, e elas têm a mesma base. Ou seja, é um caso não necessariamente muito comum, né? É comum quando o professor, o examinador, quer deixar mais tranquilo. Mas muitas vezes acaba que as bases na igualdade não são iguais, e aí a única saída é jogar o log que você conhece, realmente na base que é dada no exercício. Vamos lá. Primeiro vamos achar o quê? Vamos quebrar esse problema em 3 partes. Achar a temperatura inicial. Segunda parte, ver qual é a metade dela. Não seria bem segunda parte, seria a metade da segunda parte, digamos assim. Seria o 2.1. E o 2.2 seria a finalização da segunda parte, é substituir o T maiúsculo de T minúsculo, T de T, por esse valor que é a metade inicial e ver quanto que é o T minúsculo que corresponde a essa temperatura. Então vamos lá, primeira etapa. Trocar o T minúsculo por zero para achar a temperatura inicial. Porque como que eu vou saber qual é a metade da temperatura inicial se eu não sei qual é a temperatura inicial, né? Então, T de zero é igual a 30 mais 150 vezes A elevado a menos 0,05 vezes zero, né? Troquei por zero, troquei por zero. Vai ficar 30 mais 150 vezes A elevado a quanto? Zero, né, gente? Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, menos 0,05 vezes zero dá zero. Então, T de zero é 30 mais 150 vezes 1. Por quê? A elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá sempre, com exceção do zero elevado a zero, dá sempre 1. Então, 30 mais 150 vai dar 180. E não falou unidade de medida, né? Segundo a expressão, tem a temperatura do bolo, tarará, tarará, tarará. Não, ele não fala. Vamos deixar 180. Vamos pensar, se você quiser ter uma mais real, mais palpável, pense em graus Celsius. Mas ele não falou qual é a unidade de temperatura, vou deixar só o valor numérico. Bom, então se a temperatura inicial é 180, ele quer o tempo em minutos para chegar na metade, então é 90. Então agora eu vou pegar de novo a equação e vou falar que a temperatura, o T maiúsculo, tem que ser 90. Isso vai dar 30 mais 150 vezes A elevado a menos 0,05 T minúsculo. Agora qual é o problema? É resolver essa equação aqui. E eu tenho que achar o quê? O T minúsculo, o Tzinho. Passo 30 subtraindo, vai ficar 60 igual a 150 vezes A elevado a menos 0,05T. Dá para dividir os dois lados por 10? Dá. Dá para dividir ainda por 3? Dá. Dá 2 e aqui vai dar 5. Olha a coincidência, 2 e 5. Passa o 5 dividindo, vai ficar 2 quintos. É igual a elevado a menos 0,05T. Não faz essa conta, porque você tem que ficar de olho aqui no enunciado, né? É o olho do peixe que eu falo, que eu mexo nas alternativas, mas tem que ficar de olho no enunciado. Ele te deu o log de 2,5 na base A, então deixa aqui. O que eu cheguei? Em uma equação,
exponencial, porque a variável está aqui no expoente, e as bases das potências dos dois lados não são iguais. Aqui a base é 2/5 com elevado a 1, e aqui a base é A. Então, não posso garantir que são iguais. Qual é a saída? Colocar log numa mesma base dos dois lados. A base fica a seu critério. Claro, você escolhe a base que você tem informação, que é a base A. Então, se dois números são iguais, os seus logs numa certa base têm que também ter valores iguais. Esse é o princípio de poder fazer isso. Por que a matemática permite que eu coloque log nos dois lados? Porque se dois valores, já sei de antemão que eles são iguais, os seus logs numa mesma base também têm que ser valores iguais. Então, vai ficar log, eu queria que ficasse menos feia, de 2/5 na base A, vai ser igual ao log de A elevado a menos 0,05t na base A. Tá certo? Acho que isso aqui fica mais claro se eu deixar assim. Beleza. Aqui, ó, eu vou ter que lembrar de uma propriedade aqui, do log da divisão. Propriedades dos logaritmos. Vou colocar todas aqui não, vamos colocar as que a gente vai usar. Log de A dividido por B numa certa base C pode ser escrito como log de A nessa base C menos o log de B nessa base C. Tá? Para quem, por desencargo de consciência, vou só dizer que se o log fosse do produto, né, da multiplicação log de A vezes B na base C, aí seria mais, né? Log de A na base C mais log de B na base C, mas eu não vou usar aqui. A outra que eu vou usar, eu costumo falar que alguns podem usar como regra do tombo, mas eu não vou usar com essa visão, mas dá para fazer, ó. Log de A elevado a B na base C qualquer, alguns chamam de regra do tombo, porque esse Bzinho vem para frente, fica B vezes o log de A na base C, que alguém podia usar aqui, mas eu vou usar outra ideia. Ah, vou colocar aqui mais uma, tem gente que também usa isso aqui, ó, log de A na base A, quando são iguais aqui, vai dar 1. Ou melhor, quando é A elevado a B na base A, acaba dando o próprio B. Mas isso aqui não é bem uma propriedade. Eu quero que você entenda, isso aqui ó, vai ajudar em vários exercícios, o seguinte, presta atenção nisso. O log, você informal, está sempre te perguntando qual o valor que se deve elevar a minha base para que ela se torne o logaritmando, que é o que vem em cima. Aí a gente perguntando, vou colocar entre parênteses aqui, ó, entre aspas, perdão, aspas duplas. Ele está sempre fazendo essa pergunta. Olha aqui um exemplo. Qual o log de 100 na base 10? Ele está te perguntando qual é o valor que eu devo levar à minha base, que é 10, para que ele vire o logaritmando, que é esse de cima, que é 100. Qual é o valor que você leva a 10 para virar 100? 2. Então, isso aqui não é bem uma propriedade, porque se você olhar aqui, ó, se eu não te desse a resposta, era só ler. Ó, ele está te perguntando qual é o valor que eu elevo ao Azinho para que ele se torne isso aqui, Azinho elevado a Bzinho. É o Bzinho. Lógico. Né? Então, por exemplo, qual é o valor de A ao quadrado na base A? Qual o valor que eu elevo a A para que ele vire A quadrado? É 2 também. Vou colocar tudo, parece que a resposta é sempre 2, né? Vou colocar o cubo. Aí é 3. Percebe? Então, isso aqui, para mim, não é bem uma propriedade, ela é consequência direta do que o log é. Né? O que o log faz. Então, vamos para cá aplicar tudo isso? Vamos, professor. Então, tá, log de 2 sobre 5 na base A, vou usar a propriedade da divisão, vai ficar log de 2 na base A menos o log de 5 na base A. E aqui o log está me perguntando qual é o valor que eu elevo ao Azinho para que ele vire o Azinho elevado a menos 0,05t. Ou seja, é exatamente o menos 0,05t. Né? Para esse ficar igual de cima, basta elevar a esse expoente que está aqui. Log de 2 na base A eu substituo por 0,7, porque ele me deu. Log de 5 na base A eu substituo por 1,6, porque ele me deu. E aqui fica menos 0,005t. 0,7 menos 1,6 dá menos 0,9, igual a 0,05t.
finalizar aqui. Vai ficar que o T é igual a menos 0,9 dividido por, aqui é menos, né, gente? Dividido por menos 0,005, 0,05, falei, 0 a mais aí. Menos com menos dá mais. Então, eu vou já deixar aqui, ó, multiplico por menos 1 em cima e embaixo, como preferir. 0,9 por 0,05. Vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, por quê? Para ficar com o número inteiro, é mais fácil. Por 100 em cima vai ficar 90, embaixo vai ficar 5. Como que eu faço de cabeça 90 por 5? Basta fazer 90 por 10, que é fácil, é só tirar o zero, fica 9. Mas como foi por 5, você duplica para compensar, né? Você dividiu demais. Então, é o dobro de 9, que é 18. Como é a unidade? É minutos, então isso aqui representa 18 minutos. Né? 18 minutos é o tempo que demora para esse bolo esfriar, chegar à metade da sua temperatura, se supor aí graus Celsius de 180 para 90 graus Celsius. Então, fica gabarito D de dado.